Bom dia, meu nome é Marco Antônio Alves de Faria, faço bacharelado em Teologia, meu RA é 187081995. Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade, agradecer por este curso que tem sido uma bênção, não apenas para a minha vida acadêmica, mas para a minha vida pessoal, minha vida com Deus. O aprendizado tem sido fundamental para o crescimento, para o meu crescimento nessas duas áreas. A área acadêmica tem sido maravilhoso e minha área espiritual, minha área pessoal também. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículos de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome? Será nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Paulo escreve à igreja de Romanos, uma igreja que ele tinha muito desejo de conhecer pessoalmente, mas ele só conhecia através dos relatos, através dos discursos, através realmente do que as pessoas contavam para ele daquela igreja, de seus testemunhos. E ele fala que é uma igreja que ele gostaria muito de conhecer, mas ainda não conhecia quando ele escreveu essa carta. E ele escreveu essa carta dividindo em algumas partes. O trecho inicial de 31, versículo 31, fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo inicia com uma pergunta. Que coisas são essas que Paulo está se referindo? Ele divide inicialmente, dos capítulos 1 a 4, uma relação de coisas, uma relação de itens que tem afetado a igreja. Uma relação de itens que tem afetado a igreja, itens que são de dentro da própria igreja, coisas que têm acontecido dentro da própria igreja, coisas que têm acontecido fora da igreja e têm atribulado o povo de Deus ali. No capítulo 1 ele dá uma relação grande desses fatores que têm afetado a igreja. Vamos ver alguns. Quem tiver a oportunidade de ler o capítulo 1 e 2 inteiros, até o capítulo 4, vai ter essa abundância de itens, vai ver quantas coisas têm afligido a igreja. E são aflições que afligiram a igreja em Roma. E aflições que hoje têm afligido a igreja também. Versículo 18 de capítulo 1, Paulo começa falando um pouquinho da idolatria. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo fala das pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas tem sido usado ao conhecimento da palavra de Deus para benefício próprio. Eu participei de uma igreja durante muitos anos e a palavra de Deus era proferida todos os domingos, mas o fundamento da igreja era o crescimento financeiro. Isso não é bom, porque Paulo, há mais de 2000 anos atrás, já falou a palavra de Deus contra estas pessoas que conhecem a verdade, detêm a verdade, mas a usam para a injustiça.
Continuando um pouquinho no capítulo 1, Paulo fala sobre, no versículo 28, alguns sentimentos que o povo tem sentido, tem passado, e são reprovados por Deus. E por haverem, versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, as pessoas estavam querendo fazer as coisas que desagradavam a Deus. Deus simplesmente falou, puxa, vocês conhecem a verdade. Querem continuar fazendo? O que eu posso fazer? Você tem livre-arbítrio. E Paulo continua no versículo 29, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam as que assim procedem. Paulo fala das pessoas que conhecem a palavra de Deus e mesmo assim permanecem no pecado, permanecem fazendo, permanecem praticando as coisas que desagradam a Deus. Como Deus fica nessa situação? O que Deus fez? Deus deu prova do seu amor por nós. Continuando no capítulo 8, voltando ao capítulo 8, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Paulo fala assim, o que nós podemos fazer contra essas pessoas que, mesmo conhecendo a palavra de Deus, praticam as coisas que desagradam o coração do Pai? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A imediata ação de Deus contra o pecado é a ira, a aniquilação, o extermínio do pecado e do pecador, como Paulo fala. Deus não pode apenas fazer conta que o pecado não existiu, esconder embaixo do tapete, como a gente faz com a sujeira muitas vezes, quando chega uma visita, a gente joga a sujeira para baixo do tapete rapidinho. Deus não pode fazer a mesma coisa. O pecado exige uma ação. O pecado exige um pagamento. Em Romanos 6:23, Paulo fala, o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do pecado, de quem pratica o pecado, é a morte. Como Deus disse no jardim do Éden, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Ou seja, o seu corpo será separado, o seu espírito será separado de Deus. A ligação que existe direta com Deus, no momento em que você comer dessa árvore, será cortada. E cortando a ligação com Deus, o seu corpo também morrerá. Mas na cruz, Deus deu o escape. Em Jesus somos justificados, lavados pelo sangue de Cristo e perdoados os pecados. Agora Deus não faz mais parte do problema que nós temos, e sim da solução. Deus não é o Deus que castiga. Deus não é o Deus que impõe um fardo pesado. Mas Deus é o que nos carrega no colo durante a aflição. Jesus é a garantia de Deus estar ao nosso lado, estar ao lado daqueles que o temem. Continuando, Deus mostra mais provas do seu amor para conosco. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Cristo nós temos todas as coisas. Tudo nos foi dado pelo Pai. Tudo o que é necessário para nós vencermos o pecado. Tudo o que é necessário para nós termos uma vida íntegra com Deus. Deus nos dará todas as coisas em Cristo Jesus. No versículo 34, continuando.
33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É o próprio Deus, após a morte de Jesus na cruz, quem justifica o seu povo. Versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Em Cristo Jesus fomos declarados justos, e assim é que Deus nos vê. Deus nos vê através da cruz de Cristo. O salário do pecado, todo o pagamento foi debitado na cruz do Calvário. E hoje, toda a condenação foi paga por Jesus. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Pois é Cristo quem morreu por nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem nós mesmos. Como fala o trecho, não é doença, não é perseguição, nem itens externos como fome, tristeza. Por Ele, por amor a Ele, somos entregues à morte todos os dias, ou seja, o diabo corre atrás do povo de Deus para tentar derrubá-lo. Em Filipenses 1, 21, Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo, vivo para Ele, por Ele, e o morrer é lucro. Quando morrer, eu estarei ao lado dele no céu. O viver é Cristo, o viver é para Cristo. Devemos viver a vida de Cristo, que Cristo nos ensina. E quando morrermos, nós estaremos ao lado dele. Versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem criaturas, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nada pode nos separar, nem coisas deste mundo, nem coisas que não são deste mundo, nem coisas do presente, nem coisas que estão para vir no futuro, pode te separar do amor de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o escape, Ele foi a válvula que Deus deu para que o pagamento do pecado ocorresse. Como fala a palavra, todo pagamento de pecado, todo pecado exige a morte. Mas toda a morte de cada um daqueles que entregam a vida para Jesus, foi lançada na cruz e esse pagamento foi feito. A morte é o último dos adversários a serem vencidos. Paulo fala sobre isso em Apocalipse. Paulo nos fala como é a vida sem Jesus e a vida com Jesus, que não é uma vida simples, não é uma vida fácil. Antes é perseguido pelo diabo todos os dias para tentar derrubar-nos. Mas Paulo, fazendo uma analogia, é como quando vamos ao cinema, assistir aquele filme que você espera tanto tempo para sair e para ver, e quando está na fila para comprar o ingresso, sai uma pessoa, sai um grupo de pessoas e conta para você o final do filme. E conta como que aconteceu, o que aconteceu, e conta todo o escopo, e você fica lá com aquela cara, poxa vida, e agora? Assisto ou não assisto já sabendo o final do filme? Paulo faz isso também. Em Apocalipse, Paulo fala como que as coisas acabam, como que acaba a vida, ou que como continua a vida daqueles que são salvos, daqueles que são seguidores de Cristo, daqueles que são libertos, daqueles que praticam a verdade, praticam o amor de Deus. E Paulo fala que a morte é o último adversário vencido, e ele foi lançado no lago de fogo, como fala em Apocalipse. Vamos ler Apocalipse 20:14. Paulo cita exatamente o que acontece. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo.
Paulo cita, Paulo revela-nos que a morte foi lançada no lago de fogo. Em Romanos 8,39 fala que, por isso, a morte de Cristo não é o final, mas é o caminho para a vida eterna. A morte é o último obstáculo a ser vencido. Jesus já nos deu o escape. Paulo nos dá essa relação grande de aflições que temos. Logo em seguida, Paulo nos dá a relação de itens, uma relação que Deus nos dá do seu amor, uma declaração de amor, para termos o escape dos pecados, o escape daquilo que nos é intrínseco, que é o pecado por causa do nosso corpo, por causa do pecado lá desde Adão, que continua até hoje. Paulo nos mostra o amor de Deus e o seu maravilhoso plano de salvação. E junto com isso, Paulo mostra logo depois o que vai acontecer, o futuro daqueles que detêm uma vida, que buscam ter uma vida vivida dentro do plano de Deus. Uma vida na forma, nos moldes de Cristo. Paulo fala que aos céus serão levados e vão viver a eternidade em Cristo Jesus.